Se você clicou nesse vídeo, provavelmente é porque você quer saber como que eu fiz esse sistema aqui de iluminação ficar tão bonito assim nesse mapa. Bem, esse mapa aqui é um mapa que eu tinha feito aqui um tempo atrás, que basicamente ia fazer um joguinho nisso aqui, mas acabei abandonando. E deixei esse mapinha aqui como vocês podem estar dando uma olhadinha. E eu coloquei aqui umas iluminações aqui, uns efeitozinhos para ficar bem bacana aqui, para ficar um negócio mais bonitinho pelo menos, já que não é um jogo, ser um mapa bem legal para as pessoas estarem entrando aqui e apreciar essa beleza. Bem, agora para nos enrolar aqui, eu vou ensinar para vocês como que faz todos esses efeitos aqui. Bem, primeiramente, antes de começar a aplicar os efeitos, mexer nas configurações ali da iluminação, eu vou recomendar que você venha aqui em File, depois venha aqui em Studio Settings, depois você vem aqui em Rendering, nessa opção aqui, na antepenúltima opção aqui, e vem aqui Edit Quality Level, e vocês coloquem aqui o nível 16 pelo menos. Por que o nível 16? Porque basicamente eu vou colocar nível 15 aqui, ó. Vocês vão poder ver que aquele efeito ali do sol já não aparece mais. Porque basicamente o Roblox Studio ele tem 20 níveis de qualidade. E basicamente, digamos que o nível 10 seria mais ou menos o nível 5. É como se fosse pela metade. Tipo, isso aqui é 1, 1,5, 2, 2,5. Basicamente seria isso. Então eu coloco no 16 aqui para ser o 8 mais ou menos. Vocês podem ver que apareceu ali o efeito do sol de novo. Então se você quiser colocar no 21, que é o máximo que tem aqui, coloque. Mas eu não recomendo se você tiver um mapa meio grandinho. Eu vou colocar aqui nesse 6, que eu acho que é o mínimo para nós ter essa qualidade aqui. Bem, agora vamos configurar aqui em Lightning. Você pode ver que temos 3 efeitos aqui, mas eu vou mostrar um por um o que eles fazem. E basicamente eu vou desativar esses outros aqui, ó. Eu vou começar pelo mais simples de todos. Eu também vou mostrar alguns efeitos que eu acabei não usando aqui, porque não faz diferença esse mapa e eu já vou explicar isso. Bem, eu desativei esse efeito aqui também, para eu mexer aqui em Lightning aqui com vocês, que é a base de tudo. Bem, esse Lightning aqui, essa lampadazinha aqui é o nosso serviço de iluminação, que é responsável por nós configurarmos a nossa iluminação do nosso jogo. Isso aqui pode ser alterado durante o jogo, isso aqui pode, por exemplo, algum script pode alterar isso aqui tranquilamente. Pode alterar tanto para o servidor inteiro, tanto apenas para uma pessoa só. Enfim, temos algumas configurações aqui que são bastante usadas. Por exemplo, temos aqui o Fog, temos aqui o Time of the Day, que é a hora do dia. Temos aqui esse Geographic Latitude aqui, ele até que é usado para definir meio que a posição do Sol. Eu já vou explicar isso. Clock Time seria basicamente o Time of the Day, só que em horas assim. E temos outras coisinhas aqui em aparência. Eu vou mexer aqui em aparência primeiro porque é mais simples de entender. Bem, nós temos aqui várias configurações aqui, como vocês podem ver. Isso aqui as que mais configuram são Ambiente, Brightness e Outdoor Ambiente. E Technology aqui também. Bem, provavelmente o teu vai estar mais ou menos assim, vai estar no voxel quando você cria um mapa. Talvez esteja em Future, acho que nos novos base plate vai estar em Future. Mas talvez em voxel. Daí vai estar tudo escuro isso aqui, e o outdoor ambiente eu acho que vai estar mais ou menos nisso aqui. Eu não sei como que vai estar o outdoor ambiente para vocês, porque eu estava mexendo bastante aqui nesse negócio de iluminação. Mas o fato é que basicamente o ambiente ele vem na cor escura aqui, no preto absoluto, que é o 000. Basicamente esse ambiente seria basicamente essas partes de sombra, que vocês podem ver que está totalmente escuro aqui, é por causa do ambiente aqui, ó. Se eu alterar o valor do ambiente para uma cor mais clarinha, vocês veem que a sombra ela fica mais clarinha também, não fica aquele absurdo lá de escuro. Então, essa configuração aqui é bacana para alguns mapas, porque tipo, às vezes você está fazendo uma construção e ela acaba tendo umas partes escuras. E aí você não quer aquela parte escura, porque você acha aquilo feio, aquilo fica meio feio, né? É uma coisa muito exagerada, daí você troca aqui no ambiente. Eu recomendo, eu acho que eu usaria mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, mais ou menos que eu usaria. Não recomendo também tão claro. Bem, e esse outdoor ambiente seria basicamente o inverso do ambiente. Seria basicamente, se o ambiente ele está apenas na sombra aqui de baixo, o outdoor ambiente vai vir do outro aqui, ó. Vocês vão poder ver aqui que o outdoor ambiente ele é muito mais abrangente, digamos assim, ó. Ele meio que configura tudo. Vocês podem dar uma olhada aqui, eu não vou explicar muito isso. Vocês podem ver a diferença que ele faz aqui, ó. Vou puxar um pouquinho pro lado da janela aqui. Ele basicamente ele ilumina mais aqui, ele faz o serviço do brightness basicamente. Eu vou colocar ele não tão escuro também, um clarinho, porque esse mapa aqui ele era para ser um RPG. Um RPG tem um negócio alegre, esse RPG iria ser um negócio mais alegrezinho, então tem umas cores mais vivas assim e tal. E eu acho melhor colocar assim. Bem, temos o brightness aqui para nós mexermos aqui. Isso aqui é bem legal dar uma mexida nisso aqui. Às vezes dá para fazer um efeitozinho ou outro com isso aqui. Acho ele bem legal isso aqui. Isso aqui basicamente define essas iluminações que estão aqui por cima. Seria basicamente a potência do sol, entre aspas, assim, digamos. Tá, então eu recomendo colocar aqui. Acho que o padrão do Roblox já tá bom. O 2 ali, o valor 2 aqui tá bom.
É um valor bom. O Global Shadows ele desativa as sombras, deixa o jogo mais leve, mais feio, né? Fica meio feio assim. Eu não sei, Global Shadows é bom desativar em alguns casos aí que você não vai usar sombras no seu jogo. Mas eu acho que não é uma coisa que... é uma coisa pouco usada. E aqui no principal, que é a Technology. Vocês viram que aquela opção chamada Shadow Softening sumiu daqui. Porque aquilo ali é uma propriedade do Shadow Map. Aqui o Shadow Map também tem isso aqui. E do Future. Esse Compatibility aqui, ele não tem isso. É que nem o Voxel, não tem aquela opção ali. Esse Shadow Softening seria basicamente a suavidez da sua sombra. Vocês podem ver aqui, ó. Vamos dar um... chegar bem pertinho aqui, deixa eu ver. Acho que isso aqui não é bom. Acho que aqui é melhor. Eu vou estar mexendo aqui pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Vocês viram que os cantos da sombra ficam um pouquinho mais, como posso falar, mais suaves, não fica algo muito definido assim, não fica, parece algo desenhado? Então, é basicamente isso. Se eu colocar num, fica como se fosse um voxel, só que definido assim, só que com essa sombra do Future. E se eu colocar para um valor mais baixo, vai ficar, parece desenhado. Eu acho legal em alguns casos colocar em zero, fica bonito, fica até que bonitinho em alguns casos colocar essa totalmente pintado no chão, fica mais daorinha. Porque eu não gosto muito de colocar, porque se você colocar assim, ó, parece meio que o voxel, porque o voxel tem esse negócio de suavizar as bordas. Então, eu acho que é bom você procurar o seu meio termo, o que você acha melhor. Vocês podem até ver aqui em cima da árvore, aqui também tem uma diferença bem mais nítida ali do que no chão ali. Vocês podem ver que a diferença aqui em cima é nítida. Então você altera aqui conforme o que você quer aqui, caso você use essa iluminação, né? E o Future também tem isso, só para avisar, o Future também usa isso aqui do Shadow Softness. Temos aqui também Time of the Day, basicamente você vai configurar aqui o tempo, a hora do dia. Vamos olhar para o sol lá, aqui é 14 horas, ele está um pouquinho mais para lá. Se eu aumentar para 16, ele vai descendo, né? O sol tá ficando tarde, né? E colocar mais 20 horas, por exemplo, já é de noite, que o negócio fica de noite e a lua já aparece ali. Se eu colocar... deixa eu... opa, tô clicando nos efeitos. Se eu colocar aqui em 0, a lua vai ficar aqui em cima, totalmente ali em cima. E tal, se eu colocar em 12, o sol vai ficar ali em cima na posição da lua. E também tem esse negócio aqui da latitude geográfica, que basicamente, eu não vou explicar isso aqui, é como se fosse a posição do lugar em relação ao mundo. Isso aqui é um negócio muito detalhado, eu não sei se basicamente, acho que é a posição do sol, resumindo, é a posição do sol, basicamente. Eu não vou explicar isso aqui em geografia. É basicamente isso que eu tô falando aqui, ó. Basicamente isso. Vocês podem ver que quando eu vou puxando mais pro lado direito, o sol vai meio que descendo, porque é como se a gente estivesse indo pro Polo Norte. É mais ou menos isso a explicação. E por padrão, eu até esqueci onde ele vem. Acho que ele vem no 50? Tá, eu até esqueci, mas eu vou deixar assim mesmo. Acho que é no 60 na real. Acho que é no 50 mesmo, mas vou deixar assim. Temos o Clock Time, que basicamente vocês podem ver que ele é a mesma coisa do Time of the Day, só que a diferença é que ele é um pouquinho, não tem esses números aqui, a única diferença é isso. Não sei para que usar ele, talvez seja para mudar o tempo, fazer o sistema de ciclo de dia e noite, seja mais fácil, não sei. E agora uma coisa bem legal aqui para quem faz jogos de terror. Mudando apenas duas opções, você consegue fazer um jogo de terror no Roblox. Você pensa, nossa, como assim? Ok, eu vou mudar o tempo do dia e colocar aqui um 0 para ficar de noite, ficar meia-noite. Agora eu vou colocar, por exemplo, eu vou mudar a cor aqui. São três opções, na verdade, são três. E daí você muda aqui esse Fog End. O que seria esse Fog? Fog, a tradução de Fog seria névoa. Seria basicamente aquele efeito de névoa que vocês já devem ter visto no Roblox. Seria basicamente isso aqui, eu vou colocar um valor bem menor. Esse efeitozinho aqui de névoa que eu tô falando, esse efeitozinho aqui. Esse Fog Color seria basicamente a cor do efeito. Vocês podem ver que tem uma diferença exorbitante, né, das cores ali. Pode colocar qualquer cor aqui, pode colocar um azul se quiser. Depende do seu jogo aí. Tem um jogo que você vai usar uma fog colorida aqui, que eu acho bonito. Eu jogo se tem uma fog colorida. Mas a maioria dos casos ou é branco assim, e você usa tipo bem longe, tá ligado? Tipo, eu vou colocar uns 500 aqui. Não, 500 é pouco ainda. Vou colocar uns 2000. Daí eu configuro o Fog Start. O Fog Start ele seria basicamente o começo. Vocês podem ver que aqui em perto tem bastante fog. Já tem o efeito de fog começando. É porque o efeito do fog começa na nossa câmera, porque tá 0 aqui. Se eu aumentar, por exemplo, para 100, o fog ele vai começar mais longe. Vocês podem ver que aqui não tem nenhum fog, mas daí ali já tem. Que eu acho legal mexer nisso aqui. Colocar, por exemplo, 400. Daí, tipo, lá as montanhas lá estão tudo com o fog, mas aqui aí perto não tem. Basicamente isso. Também tem outra coisa aqui que é esse exposure
Composition. Eu nem sei qual que é o nome desse negócio. Ele basicamente ele faz a mesma coisa ali do outdoor ambiente, só que ele é mais fortezinho. Você pode configurar aqui o tom da cor, que você pode ver que aumentando fica bem mais claro e daí diminuindo fica mais escuro. Basicamente isso. Eu nem lembro qual que era o padrão, agora ferrou, né? Tá, eu vou colocar em 14 horas aqui, fica de dia. Daí agora eu sei configurar do jeito certinho que tava. Acho que eu tava mais ou menos em 1, não sei. Ah, vou deixar assim, vocês configurem do jeito que vocês preferirem. Agora a parte favorita desse vídeo aqui, que eu acho que é o motivo de vocês terem clicado aqui, que são os efeitos. Né? Por enquanto eu só tava falando aqui do Lightning e tal, como configura aqui e tal, colocar as tecnologia e coisas do tipo. Mas agora os efeitos, esse efeitozinho aqui que eu tenho que colocar aqui, eu tinha configurado aqui sem querer aqui, ó. Colocar em 16, pronto. Coloquei em 16, é que tava desativado mesmo, tava desativado, então tá certo. É porque basicamente os efeitos eles são uma coisa muito boa para você colocar em jogos de mundo aberto, é um negócio muito bacana para você configurar. Eu vou começar pelo Color Correction, que ele é um efeito mais simples de se explicar. Como diz o próprio nome, ele basicamente ele corrige as cores do seu mundo. Vocês podem ter visto que as cores ficaram bem mais vívidas, ficaram bem mais vivas quando eu liguei esse efeito aqui, ó. Eu vou até desativar de novo aqui, ó. Desativei e ficou meio assim, meio sem graça. Se eu ativei, colocando, ficou mais vivo as cores, digamos assim. Você pode estar configurando a saturação aqui, ó. Eu posso colocar essa saturação aqui. O que eu acho que não ficou legal no meu jogo é esse nível de saturação. Eu coloquei um pouquinho menos, coloquei um 0.3, achei que ficou legal. Também tem como configurar contraste para ficar as sombras vão ficar bem mais escuras, só que em relação as partes claras vão ficar bem vivas, então o contraste é legalzinho em alguns casos, mas não é o meu caso, então eu coloco o contraste no 0 aqui, ó. Eu coloco ele no 0, 0, tá certo. O brightness ele faz basicamente a mesma coisa lá do exposure. Temos aqui o Tint Color, esse aqui é a parte mais legal aqui desse efeito. O Tint Color ele serve basicamente para você mudar a cor da sua iluminação, o que é uma coisa muito da hora, olha que da hora. Você pode meio que, se você fizer um mundo mágico, digamos assim, um mundo que, sei lá, envolva magia, um RPG de algum tipo de mundo que tenha um toque meio mágico assim, é da hora você colocar uma coisinha diferente do mundo. Acho bem legal isso. Fica um negócio bem bacana. Logicamente depende do mundo, não é todo mapa que você vai fazer isso, mas eu acho bem bacana você configurar, tipo, olha o deserto fica top com esse efeito aqui, ó, de Color Correction, seria muito bacana. Mas eu vou deixar aqui uma sem cor mesmo, você deixar com as cores neutras normais. Bem, agora pulando para o próximo efeito, que é o Depth of Field. Basicamente profundidade de visão. Isso aqui seria basicamente o efeito do fog, só que em blur. Acho que vocês devem ter reparado, acho que é um efeito bem reparado na verdade no começo do vídeo. Que é esse efeitozinho aqui, ó. Pay. Puderam ver que aqui, ali na frente ficou todo com blur, né? Ficou um blurzinho ali, mas aqui não tem blur. Seria basicamente o fog, só que em versão blur. Uma coisa bem bacana pra você colocar aí. Aqui nós podemos configurar a intensidade do blur lá. A gente pode configurar, depois de um certo valor ele aumenta, ali vocês podem ver que aumenta. Isso aqui não muda tanto, você coloca aqui ou aqui. Não muda nada basicamente, fica mexendo isso aqui. O que muda é isso aqui, ó. Isso aqui basicamente é o focus distance. Basicamente seria a distância do seu foco. Isso aqui é bem simples de entender, a distância do foco, né? Bem, você pode ver que quando a gente coloca um valor muito alto aqui, ele acaba meio que desfocando que tá perto da gente. Então não é muito recomendado, é como se fosse um círculo assim. Então não é uma coisa muito bacana. Então vamos voltar aqui ao normal, acho que isso aqui mais ou menos. Acho que é isso aqui mesmo que tava mais ou menos. Também temos aqui o InFocus Radio, seria basicamente o Fog Start, da onde vai começar esse efeito. Eu vou chegar num lugar aqui, ó. Opa, acho que não ficou muito legal isso aqui, acho que tem que diminuir mais ainda. Daí eu vou aumentar aqui, ó. Vocês puderam ver que eu tava mais ou menos aqui, o fog foi pra lá, tá ligado? Então teve uma diferença, isso aqui, esse InFocus Radio seria basicamente a parte que tá com foco. E a parte que está desfocada está bem para longe, basicamente isso. Já esse Near Intensity seria basicamente para você configurar aquele negocinho que estava aqui, ó, aquele negocinho, aquele blurzinho que estava aqui por perto. Recomendo deixar em 0 porque senão acontece isso aqui, né? Quando você vai querer colocar uma coisa muito longe, acaba ficando esse blur aqui por perto e fica um círculo estranho. Então eu recomendo você colocar aqui no 0 na maioria das vezes. Você coloca aqui no 0, espera salvar aqui, colocou no 0, pronto. Acho que é isso que é recomendável. Agora pro próximo, que ele é bem simples de entender, não tem muita coisa. E que é o Sun Rays, ele é basicamente o efeito do sol. Basicamente, se vocês olharem pro sol, tá ali aquela bolinha ali, tranquilazinha. Agora eu vou ativar. Pay.
Ativei e olha a diferença. Vocês puderam ver que tá bem diferente. E muito da hora esse efeito, velho. Mano, esse aqui é um dos efeitos favoritos meu, sério. Bem, esse efeito temos só duas coisas pra configurar, que é o Spread e o Intensity. Seria basicamente, o Spread seria o quão ele vai se espalhar. Ah, dá pra ver o que isso significa. Seria basicamente, quanto menor esse valor, menos vai ser mais concentrado. Vai ser meio que mais definido assim, vai ficar meio que só num lugar. Quanto mais eu vou aumentando, maior vai ficar esse negócio. Basicamente isso. Depende do jogo, eu tô falando que depende do jogo várias vezes, porque muitas vezes vai do gosto da pessoa, do desenvolvedor, colocar isso aqui no jogo, né? Muitos jogos te deixam geralmente pequeno, mas pode ser você colocar no máximo aqui, ó. Pode ficar um efeito legal, dependendo do seu mapa, né? Depende do seu gosto também. Eu recomendo, assim, nesse meu caso aqui, eu vou colocar mais ou menos assim, ó. Acho que esse aqui dá um valor bem bacana. Já em Intensity, eu também não recomendo muito colocar muito forte. Eu vou colocar mais ou menos isso aqui, ó, 0.41. Beleza, o configurado aqui tá bonito. Agora, três efeitozinhos bônus. Na verdade, são dois efeitozinhos bônus. Eu tô falando de quais efeitos. Tem efeitos aqui, eu vou desativar aqui primeiro. Eu tô falando do Bloom Effect. Tem um chamado aqui Bloom. Tá aqui, Bloom. E o Blur Effect, que vocês já devem estar sabendo pelo nome. O Bloom talvez vocês não conheçam. O Bloom ele é um negócio meio que exclusivo, digamos assim. Eu vou mostrar o Bloom primeiro. Deixa eu colocar aqui no Workspace, essa parte aqui. Pronto, coloquei aqui no Workspace. E bom, eu vou mexer aqui no Bloom aqui rapidão. Vou vir aqui no Bloom, cadê o Bloom? Tá aqui. Vou colocar ele no máximo aqui, ó. Colocar ele no máximo. Colocar esse aqui no mínimo, já vou explicar o porquê. E bem, puderam ver que a parte ela ganhou um brilhozinho, ela ficou um pouquinho mais brilhante. Isso porque vocês não viram o seguinte, se eu colocar essa parte no neon, ela vai brilhar muito loucamente. Isso tá de brilho de dia. E vocês puderam ver que o neon ele não brilha tanto assim. Não sei se vocês já criaram uma parte neon no mapa de vocês, mas o neon ele não brilha tanto assim. É um exagero isso aqui. E basicamente essa é a função do Bloom Effect. O Bloom Effect basicamente ele faz isso aqui, ó. Porque eu pedi para vocês colocarem no mínimo aqui, eu falei que colocando no mínimo, para vocês verem que faz diferença aqui, ó. Faz uma diferença. Quando você coloca esse valor no mínimo aqui, eu não me pergunte o porquê, ele fica com um efeito mais forte. Não sei porquê. O size basicamente ele configura o tamanho de ser feito aqui, opa. Vai. Ele configura o tamanho de ser feito. E o Intensity é a mesma coisa, basicamente. E bem, é um efeitozinho legal em alguns casos você colocar e tal. Só que eu acho que ficou meio exagerado colocar aqui no mínimo, né? Eu coloco, será? Eu não sei, eu não tô usando muito esse efeito. Eu coloco aqui no máximo nessa lanterna aqui, que tem um neonzinho. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês assim que é mais fácil. Eu coloco, sei lá, tipo mais ou menos isso aqui. Isso aqui, eu acho. Intensity disso aqui. Fica um negocinho legal aqui, ó. Fica... Na verdade, nesse caso até piorou, né, na real. Piorou. Piorou não, ficou menos fraco. Acho que você consegue meio que mexer nos blocos neons e smooth plastics por isso aqui. Efeitozinho que eu acho que é bem específico. Não sei se é uma coisa que você vai usar no seu mapa em aberto. Eu acho que você não vai usar isso aqui em mundo aberto. Talvez em alguns mapas interior. E o Blur que eu deixei por último para mostrar um negócio para vocês. Vocês podem ver que o Blur, obviamente, ele deixa um efeito de Blur na câmera inteira, sem exceção. Puderam ver que o mundo 3 dele ficou totalmente com Blur. Daí você pensa, nossa, mas para quem vai usar isso? Para que você deixou por último isso? Bem, eu deixei por último porque os efeitos ele tem uma parada legal que você não precisa colocar ele no Lightning. Porque o Lightning ele vai mostrar para todo mundo. Ou seja, que se eu dar um play aqui... Aqui ó, dei o play e ficou com aquele efeito de blur lá, esse efeitozão que é bem pesado aqui. Então, basicamente, todo mundo que vai nascer com esse efeito. Mas aí você pensa, como que você faz para fazer isso apenas para uma pessoa? Como você coloca esse efeito de blur para uma pessoa? Porque às vezes você consegue fazer aquele efeito de morte. Quando você morre, você acaba meio que a pessoa aparecendo um blur na tela. Você tem como fazer esse efeito sim. E é bem simples de se fazer. É bem simples de se fazer. Eu vou tirar aqui ele e vamos lá para um local script. Estamos aqui no local script e basicamente para você colocar um efeito de blur na pessoa é uma linha de comandos, acreditem, é uma linha de comandos para fazer o efeito de colocar o efeito de blur. O resto do negócio lá de morrer é mais linhas, claro, mas o efeito do blur é uma linha só. É isso aqui basicamente. Vou colocar aqui blur effect, uma variável chamada blur effect, igual a instância. Nossa, eu tenho mania de colocar esse negócio aqui sem querer. Ponto .new. Isso aqui vai criar uma variável, vai criar um objeto no caso. Eu coloco aqui Blur Effect, que seria basicamente da Insert Object Blur Effect, mesma coisa.
Só que a gente, em vez de colocar na Lightning aqui no serviço, a gente vai colocar na câmera da pessoa, que é o workspace.corrente câmera. Esse corrente câmera, ele basicamente vai pegar a câmera da pessoa. Isso é só funcionando colocar o script, beleza? Então esse comando basicamente cria um efeito de blur na câmera da pessoa. Vamos testar então. Vocês podem ver que está sem o efeito de blur. Aqui ó, tá sem o efeitozinho de blur, tá só com os outros. Se eu der um play aqui, vocês vão ver que já vai surgir o efeito na nossa câmera. Vocês puderam ver que deu a mesma coisa que o efeito de blur. Só que vocês podem ver que aqui no Lightning, ele não tá no Lightning aqui, esse efeito não tá no Lightning. Por quê? Porque ele foi aqui pra nossa câmera, aqui ó, ele foi pro objeto da nossa câmera. Tá aqui ó, o efeitozinho blur como a gente colocou. Isso também funciona para os outros efeitos, tá galera? Você pode colocar qualquer efeito. E eu tirei aqui, ó, voltou normal aqui como nós tá. Então, mano, olha que mapa bonito. Ficou bonito as configurações, eu gostei das configurações que eu fiz. Na verdade eu desabilitei elas, né? Eu desabilitei elas, deixa eu ligar elas de novo. Ó. Selecionar aqui e Enabled. Pronto, ficou bem mais bonito assim, ó. Fica muito bonito, velho. Olha que beleza. Muito legal, velho. Mano, então o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal aí pra estar me apoiando aqui a crescer o canal, velho. Porque nós estamos com quase 2.000 inscritos, galera. Estamos quase lá. Vocês me ajudam a crescer, velho. Que assim nós se ajuda. Eu ensino vocês novas coisas. Vocês me ajudam a crescer esse canal, velho. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E falou!